novamente com o SOS Gatos com o Dr. Thiago. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, Luciana? Tudo ótimo. O Thiago traz novidades pra gente, né, Thiago? Exatamente, Luciana. Nós resolvemos fazer a seguinte coisa, nós vamos dividir então essas matérias em alguns blocos, porque as pessoas têm tido inúmeras dúvidas em relação a algumas patologias, e eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer também vocês pelos e-mails, por toda a ajuda, enfim. Né? Então nós vamos dividir hoje especificamente em algumas doenças que causam imunodepressão, tá? Que é a FIV, a FeLV e também falar da PIF. Tá? Muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso, ainda é um ponto de interrogação, ainda é um grande mistério para muitos criadores, mas nós vamos tentar desvendar alguns mistérios dessas patologias, tá? E mais para frente vamos falar também de doenças infecciosas do trato respiratório, tá? Um pacotinho falando sobre rinotraqueite, calicivirose, tá? E clamidiose, e hoje especificamente vamos falar sobre FIV. Com certeza o criador deve ter dúvidas sobre muitas dúvidas. Esse assunto, né? Exatamente. É algo muito importante na clínica, é algo muito importante para os criadores, porque é uma doença viral extremamente complicada, exige-se muita atenção, existe formas de prevenir e controlar essa patologia e que nós vamos tentar explicar da melhor forma possível para vocês. Tá? E pelo próprio nome, como o próprio nome já diz, a FIV é uma doença que causa uma imunodepressão em felinos, tá? Causada por um vírus especificamente, que é o retrovírus, tá? O lentivírus. Legal. E qual a importância dessa doença? Como se transmite? Tá, assim, a importância básica dessa doença é o seguinte, esse vírus ele morfologicamente, geneticamente, funcionalmente igual ao vírus da síndrome da imunodeficiência humana, o vírus da AIDS. Nossa. Só que podem ficar tranquilos, a transmissão desse vírus da imunodeficiência felina é transmitido de felino para felino apenas. Tá. Uma outra grande importância é que esse vírus também serve de estudos para tentar desvendar os mistérios e tentar arrumar alguma solução para a AIDS. Então, é uma grande importância também, é uma grande colaboração para a descoberta mundial dessa patologia que acomete inúmeras pessoas no mundo e que sofrem e que morrem com alto índice de mortalidade. Tá? Além disso, além de causar inúmeros prejuízos também para criadores, gatis, ONGs, causa muito sofrimento aos animais. Uma doença muito debilitante que nós temos que tentar ajudar esses bichinhos. Sim, dependendo da sintomatologia, dependendo da fase que essa doença está, o animal tem alguns prejuízos em relação à saúde, podendo chegar, infelizmente, à morte. Tá? Como é que se transmite? Como você acabou de me perguntar, a transmissão é feita, a fonte de infecção basicamente é através da saliva, ou do sangue, ou do sêmen, ou do leite. A que ocorre mais, principalmente, é a saliva. Tá? Animais que têm o hábito de se lamber, morder, brincar, é uma grande fonte de infecção. Uma mamãe infectada infecta os filhotes. Exatamente. Existem basicamente 3 vias de infecção, tá? De transmissão, desculpa. Basicamente é horizontal, que é feita de gato para gato, através dessa mordedura, dessas brincadeiras que eles têm, quando um morde o outro, através da saliva, passa para o outro animal o vírus. Pode ser feito também, a segunda forma, através da forma transplacentária, ou seja, in útero, tá? Através do útero, a mãe que possui esse vírus passa para o filhote, é pouco comum, ou através do processo lactogênico, ou seja, passa da mãe para o leite e do leite para o filhote, que também é pouco comum. A mais comum, novamente, tá, é através da mordedura, tá, que é a transmissão horizontal, gato, gato. Eu achei que era o contato com a saliva, assim, de... Simplesmente não, precisa ter algum meio de transmissão, tá? Algum meio que o animal passe a inocular no outro. Tá. Entendi agora. E quais são os sintomas que os animais apresentam?
Tá, inicialmente, ou basicamente, os sintomas começam com uma falta de apetite, uma perda de peso, uma diminuição da energia desse gato, ou seja, uma apatia, tem toda uma mudança comportamental envolvida. São sintomas atípicos na qual você não chega a um diagnóstico, você não tem, são sintomas um pouco subjetivos, várias doenças apresentam isso, mas é um início de uma patologia que está pronta para surgir. Tá? Didaticamente, essa doença basicamente é dividida em 3 fases. A primeira fase é a fase aguda, a fase inicial, tá? Onde pode perdurar por dias ou várias semanas. Os animais apresentam basicamente febre, tá? Uma linfadenopatia generalizada, tá? Que é o cometimento de linfonodos principalmente. O veterinário na palpação, na inspeção do animal observa isso, sente. Uma disfunção gastrointestinal, pode estar cometido também umas estomatites, algumas doenças bucais, tá? E uma diminuição de algumas células do sistema imune. Mesmo nessa fase aguda, alguns animais podem não apresentar nenhum sintomas. Eles são considerados os portadores assintomáticos da doença. Tá. E isso dificulta ainda mais o nosso diagnóstico. Tá? A segunda fase é a fase latente, na qual caracteriza-se por um período assintomático da doença, o animal passa por um período longo, daí o nome lentivírus, tá? O vírus que causa essa patologia, o lentivírus, é um processo lento, o nome já diz mesmo, e pode perdurar inclusive por vários anos, os animais não apresentarem absolutamente nada, que são os portadores assintomáticos. E aí, a partir de um momento X, essa imunidade começa a cair e o animal entra na fase crônica, na fase terminal dessa doença, na qual nós observamos uma imunodepressão bem evidente, caracterizada através de exames sanguíneos, tá? E através de achados clínicos, sintomatológicos. Os animais eles têm infecções crônicas em cavidade oral, estomatites, gengivites, úlceras nessa mucosa, diarreias persistentes, incuráveis, doenças cutâneas crônicas, tá? Perda de peso, febre, e aí o animal tende a ir cada vez mais para uma sintomatologia crônica, podendo levar até a morte esses animais. Essas doenças bucais e diarreia profunda são bem características de uma fase terminal. Isso mostra que pode-se até, muitas vezes, pensar em eutanásia, infelizmente para alguns animais, onde o sofrimento é tanto que nós temos que colocar na balança, tentar salvar ou minimizar o sofrimento desse animal. Uhum. E tem algum exame assim específico para saber qual é um animal portador? Exatamente. É importantíssimo que o veterinário se atente a todas essas sintomatologias para que direcione de uma forma precisa os exames laboratoriais, tá? Para que você minimize, você diminua o tempo de espera do exame até o diagnóstico e, de certa forma, economize também o bolso dos nossos clientes, né? Então o veterinário tem que atentar esses sintomas e tentar direcionar esses exames laboratoriais de uma forma correta e exata. Então, manda para o laboratório algumas amostras desses animais portadores, tá? As amostras seria sangue, isso? Sangue, isso depende de cada exame que você for fazer. Tá? Para cada exame tem uma particularidade, mas basicamente é sangue. Tá? Esses exames eles são baseados na detecção de anticorpos que os animais produzem perante essa patologia, ou através do material genético que os vírus deixam nesses animais, nos leucócitos, na qual eles infectam esses leucócitos. Eles invadem esses leucócitos e apresentam isso, esses exames mais sensíveis, eles detectam esse material genético através da fita dupla de DNA. Tá? No entanto, é importante que alguns veterinários eles se atentem a ao percurso dessa patologia. Tá? Esses anticorpos que os gatos eles produzem, eles começam a ser detectáveis por esses exames através de 3 a 6 semanas depois da infecção. Tá?
No entanto, só a partir da 8ª semana ou da 12ª semana que esses anticorpos se tornam dignos de nota para que nós cheguemos a um diagnóstico dessa patologia através desses exames. Tá? Outra coisa importante, gatos possuem, os filhotes possuem os anticorpos da mãe. Então, esses anticorpos podem resultar um resultado, assim como o próprio nome já diz, falso negativo. Ou seja, ele não está propriamente com a doença, são os anticorpos da mãe elevados no organismo deles que estão indicando que o animal tem tal patologia, só que muitas vezes não tem, são só os anticorpos. Interessante. Tiago, e como se trata essa infecção? Essa é uma boa pergunta que muitos têm dúvidas. Infelizmente, Luciana, e atualmente não existe nenhum tratamento eficaz para essa infecção viral. Infelizmente, para algumas doenças virais, ou para a maioria das doenças virais, não existe um medicamento específico para estar eliminando esse vírus. Então, basicamente, o veterinário tem que fazer um tratamento de suporte. Tá? Assim, o seu animal perdeu peso, você tem que entrar com polivitamínicos específicos, melhorar o apetite dele, fazer com que ele não perca cada vez mais peso, fazer com que esse animal não fique apático, não fique desidratado, então você faz uma fluidoterapia. Outra coisa importante, sem ser esse tratamento de suporte, você deve diminuir o estresse desse animal. Tá? Outra coisa importante, alguns animais eles devem ser esterilizados, ou seja, castração é importante para esses casos, que diminui também o estresse. Manter uma alimentação equilibrada, tudo isso, esse conjunto de coisas faz com que o animal possa conviver com a patologia muitas vezes e por um período prolongado, inclusive. Tiago, por se tratar de uma doença viral e muitas vezes fatal, o que nós, criadores, né, podemos fazer para controlar a prevenção? Certo. Assim, algumas medidas são extremamente importantes que os criadores devem ter perante a inúmeras patologias, inclusive a FIV. Tá? Basicamente, vocês devem identificar e testar os animais que vocês desconfiam que sejam positivos. Então é importante que se faça uma sorologia em alguns indivíduos desse plantel, para que se tenha uma base do que está acontecendo. Tá? Outra coisa, é importante que se tenha uma boa limpeza nesse local, uma boa higienização e desinfecção, para que evite a disseminação desse vírus aos outros animais. As mães que estiverem grávidas, é bom que na hora de ter os filhotes, na hora do parto, é bom que se isole esses animais, para que não tenham contato direto com alguns animais que muitas vezes, como eu falei, são portadores assintomáticos. E os animais que estão nascendo não têm um sistema imunológico adequado para combater esse vírus e muitas vezes acabam morrendo. Então são medidas básicas para se evitar e minimizar mortes no gatilho. Interessante. Nós vamos ficando por aqui, né? Exatamente. A próxima matéria nós vamos falar sobre FeLV, que são aquela famosa leucemia felina, e depois sobre PIF, que é a peritonite infecciosa felina, na qual muitos criadores têm dúvidas, e vamos tentar desvendar da melhor forma possível para que vocês fiquem antenados a essas patologias. Tá bom? Isso. E se vocês tiverem dúvidas, é só escrever no Tiago. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigada. Até a próxima.